Bom dia, seguimos mais uma leitura, Provérbios, página 791, 12. Aquele que ama a correção ama a ciência, mas o que detesta a reprimenda é um insensato. O homem de bem alcança a benevolência do Senhor, condena o Senhor ao homem que premedita o mal. Não se firma o homem pela impiedade, mas a raiz pelo justo não será abalada. Uma mulher virtuosa é a coroa de seu marido, mas a insolente é como a cárie nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são cheios de retidão, as tramas dos perversos são cheias de dolo. As palavras do ímpio são ciladas mortíferas, enquanto que a boca dos justos o salva, transformando os ímpios transtornados, os ímpios não subsistirão, mas a casa dos justos permanecerá firme. Avalia-se um homem segundo sua inteligência, mas o perverso de coração incorrerá em desprezo. Mais vale um homem humilde, que tem um servo que o jactancioso, que não tem o que comer. O justo cuida das necessidades do seu gado, mas cruéis são as entranhas do ímpio. Quem cultiva sua terra será saciado de pão, quem procura as futilidades é um insensato. O ímpio cobiça o laço do perverso, mas a raiz do justo produz fruto. No pecado dos lábios há uma cilada funesta, mas o justo livra-se da angústia. O homem se farta com o fruto de sua boca. Cada qual recebe a recompensa da obra de suas mãos. O insensato parece reto seu caminho, enquanto que o sábio ouve os conselhos. O louco mostra logo a sua irritação. O circunspecto dissimula o ultraje. O homem sincero anuncia justiça. A testemunha fala, profere mentira. O falador fere com golpes de espada a língua dos sábios, porém cura. Os lábios sinceros permanecem sempre constantes, a língua mentirosa dura como um abrir e fechar de olhos. O coração dos que tramam males há engano. A alegria está naqueles que dão conselhos de paz. Ao justo nenhum mal pode abater, mas aos maus encher-se de tristezas. Os lábios mentirosos são abominação para o Senhor, mas os que precedem com fidelidade agradam-lhe. O homem prudente oculta sua sabedoria. O coração dos insensatos proclama sua própria loucura. A mão diligente dominará, a mão preguiçosa torna-se tributária. A aflição do coração do homem o deprime. Uma boa palavra resistiu-lhe a alegria. O justo guia seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os perde. O indolente não assa o que caçou. Os homens diligentes, porém, é um tesouro valioso. A vida está na vereda da justiça, o caminho do ódio, porém, conduz à morte. (13) Um filho sábio ama a disciplina, mas o incorrigível não aceita repreensões. O homem de bem goza do fruto de sua boca, mas o desejo dos pérfidos é a violência. Quem vigia sua boca guarda sua vida. Quem muito abre seus lábios se perde. O preguiçoso cobiça, mas nada obtém. É o desejo dos homens diligentes que é satisfeito. O justo detesta a mentira. O ímpio só faz coisas vergonhosas e ignominiosas. A justiça protege o que caminha na integridade, mas a maldade arruína o pecador. Há quem pareça rico, mas não tenha nada. Há quem se faz de pobre e possui copiosas riquezas. A riqueza de um homem é o resgate de sua vida.
mas o pobre está livre de ameaças. A luz do justo ilumina, enquanto que a lâmpada dos maus se extingue. O orgulho só causa disputas, a sabedoria se acha com os que procuram aconselhar-se. Os bens que muito depressa se ajuntam se desvanecem, os acumulados pouco a pouco aumentam. A esperança retardada faz adoecer o coração. O desejo realizado, porém, é uma árvore de vida. Quem menospreza a palavra perde-se-á. Quem respeita o preceito será recompensado. O ensinamento do sábio é uma fonte de vida para libertar-se dos laços da morte. Bom entendimento procura favor. O caminho dos pérfidos, porém, é escabroso. Todo homem prudente age com discernimento, mas o insensato põe em evidência sua loucura. Um mau mensageiro provoca desgraça. O enviado fiel, porém, traduz a saúde. Miséria e vergonha a quem recusa a disciplina. Honra ao que aceita a reprimenda. O desejo cumprido deleita a alma. Os insensatos detestam os que fogem do mal. Quem visita os sábios torna-se sábio. Quem se faz amigo dos insensatos perde-se. A desgraça persegue os pecadores. A felicidade é a recompensa dos justos. O homem de bem deixa sua herança para os filhos de seus filhos. Ao justo foi reservada a fortuna do pecador. É abundante em alimento um campo preparado pelo pobre, mas há quem pereça por falta de justiça. Quem poupa a vara odeia seu filho. Quem o ama castiga-o na hora precisa. O justo come até se saciar, mas o ventre dos pérfidos conhece a penúria. 14. A senhora sabedoria edifica sua casa. A senhora loucura destrói a sua com as próprias mãos. Quem caminha direito teme o Senhor. O que anda desviado despreza. A boca do nécio encerra a vara para o seu orgulho, mas os lábios do sábio são a proteção para si mesmo. Onde não há bois, a manjedoura está vazia. A abundância da colheita provém da força do gado. A testemunha fiel não mente. A testemunha falsa profere falsidades. O mofador busca sabedoria, mas em vão. Ao homem entendido a ciência é fácil. Afasta-te da presença do tolo. Em seus lábios não encontrarás palavras sábias. A sabedoria do prudente está no cuidar de seu procedimento. A loucura dos insensatos consiste na fraude. O insensato zomba do pecado. A benevolência de Deus é para os homens retos. O coração conhece suas próprias amarguras. O estranho não pode partilhar de sua alegria. A habitação dos pérfidos será destruída, mas a tenda do justo florescerá. Há caminho que parece reto ao homem. Seu fim, porém, é o caminho da morte. Mesmo no sorrir o coração pode estar triste, a alegria pode findar na aflição. O extraviado será saciado com seus próprios erros, o homem de bem com seus atos. O ingênuo acredita em tudo que se diz, o prudente vigia seus passos. O sábio teme o mal e dele se aparta, mas o insensato que se eleva dá-se por seguro. O homem violento comete loucura, o dissimulado atrai a si o ódio. Os ingênuos têm por herança a loucura, os prudentes a ciência como coroa. Diante dos bons humilham-se os maus, e os ímpios ante as portas do justo. Até mesmo ao seu companheiro pobre odioso, numerosos são os amigos do rico. Quem despreza seu próximo comete um pecado. Feliz aquele que tem compaixão dos desgraçados. Porventura não erra os que maquinam o mal? Os que planejam o bem adquirem favor e verdade. Para todo esforço há fruto. Muito palavrório só produz penúria. Para o sábio a riqueza é uma coroa. A loucura dos insensatos permanece loucura. A testemunha fiel salva vidas, o que profere mentiras é falso. O temor do Senhor, o justo, encontra apoio sólido, seus filhos nele encontrarão abrigo. O temor do Senhor é uma fonte de vida para escapar aos laços da morte. A multidão do povo é a glória de um rei.
A falta da população é a ruína de um príncipe. O paciente dá prova de bom senso. Quem se arrebata rapidamente manifesta sua loucura. Um coração tranquilo é a vida do corpo, enquanto que a inveja é a cárie dos ossos. O opressor do pobre ultraja seu criador, mas honra o que se compadece do indigente. É por causa da sua própria malícia que cai o ímpio. O justo, porém, até a morte conserva a confiança. No coração do prudente repousa a sabedoria. Entre os tolos ela se fará conhecer. A justiça enaltece uma nação, o pecado é a vergonha dos povos. O servidor inteligente goza do favor do rei, mas a sua ira fere o desonrado. 15. Uma resposta branda aplaca o furor. Uma palavra dura excita a cólera. A língua dos sábios orna a ciência, a boca dos imbecis transborda a loucura. Em todo lugar estão os olhos do Senhor, observando os maus e os bons. A língua sã é uma árvore de vida, a língua perversa corta o coração. O nécio desdenha a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão torna-se sábio. Na casa do justo há riqueza abundante, mas perturbação nos frutos dos maus. Os lábios dos sábios destilam saber, e não assim é o coração dos insensatos. Os sacrifícios dos pérfidos são abominação para o Senhor. A oração dos homens retos lhe é agradável. O Senhor abomina o caminho do mal, mas ama o que se prende à justiça. Severa é a correção para o que se afasta do caminho, e o que aborrece a repreensão perecerá. A habitação dos mortos e o abismo estão abertos diante do Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. O zombador não gosta de quem o repreende, nem vai em busca dos sábios. O coração contente alegra o semblante, o coração triste deprime o espírito. O coração do inteligente procura ciência, a boca dos tolos sacia-se de loucura. Para o aflito todos os dias são maus, para o coração contente são um perpétuo festim. Vale mais o pouco com o temor do Senhor que um grande tesouro com a inquietação. Mais vale um prato de legume com amizade que um boi cevado com ódio. O homem iracundo excita questões, mas o paciente apazigua as disputas. O caminho do preguiçoso é como uma sebe de espinhos. O caminho dos corretos é sem tropeço. O filho sábio alegra seu pai, o insensato despreza sua mãe. A loucura diverte o insensato, mas o homem inteligente segue o caminho reto. Os projetos malogram por falta de deliberação, conseguem bom êxito com muitos conselheiros. Saber dar uma resposta é fonte de alegria. Como é agradável uma palavra oportuna. O sábio escala o caminho da vida, para evitar a descida à morada dos mortos. O Senhor destrói a casa dos soberbos, mas firma os limites da viúva. Os projetos dos pérfidos são abomináveis ao Senhor, mas as palavras benevolentes são puras. O homem cobiçoso perturba sua casa, aquele que odeia os subornos viverá. O coração do justo estuda a sua resposta, a boca dos maus, porém, vomita o mal. O Senhor está longe dos maus, mas atende à oração dos justos. O brilho dos olhos alegra o coração, uma boa notícia fortifica os ossos. Quem der atenção às repreensões salutares habitará entre os sábios. O que rejeita a correção faz pouco caso de sua vida. Quem ouve a repreensão adquire sabedoria. O temor do Senhor é uma escola de sabedoria. A humildade precede a glória. 16. Cabe ao homem formular projetos em seu coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos parecem puros ao homem, mas o Senhor é quem pesa os corações. Confia teus negócios ao Senhor e teus planos terão bom êxito. Tudo fez o Senhor para seu fim, até o ímpio para o dia da desgraça. Todo coração altivo é abominação ao Senhor, certamente não ficará impune. É pela bondade e pela verdade que se expia a iniquidade. Pelo temor do Senhor evita-se o mal. Quando agradam ao Senhor os caminhos de um homem, concilia com ele seus próprios inimigos. Mais vale o pouco com justiça
do que grandes lucros com iniquidade. O coração do homem dispõe o seu caminho, mas é o Senhor que dirige seus passos. As palavras do rei são como oráculos, quando ele julga sua boca não erra. Balança e peso justos são do Senhor, e são obra sua todos os pesos da bolsa. Fazer o mal para um rei é coisa abominável, porque pela justiça firma-se o trono. Os lábios justos são agradáveis ao rei. Ele ama o que fala com retidão. A indignação do rei é prenúncio de morte. O sábio sabe aplacá-la. Na serenidade do semblante do rei está a vida, sua clemência como uma chuva de primavera. Adquirir a sabedoria vale mais que o ouro. Antes, adquirir a inteligência que a prata. O caminho dos corretos consiste em evitar o mal. O que vigia seu procedimento conserva sua vida. A soberba precede a ruína, e o orgulho a queda. Mais vale ser modesto com os humildes que repartir o despojo com os soberbos. Quem ouve a palavra com atenção encontra a felicidade, ditoso quem confia no Senhor. Inteligente é o que possui o coração sábio, a doçura da linguagem aumentará o saber. A inteligência é fonte da vida para quem o possui. O castigo dos insensatos é a loucura. O coração do sábio torna sua boca instruída e acrescenta-lhes os lábios o saber. As palavras agradáveis são como um favo de mel, doçura para a alma e saúde para os ossos. Há caminhos que parecem retos ao homem e, contudo, o seu termo é a morte. A fome do trabalhador trabalha por ele, porque sua boca o constrange a isso. O perverso cava o mal. Há em seus lábios como que fogo devorador. O perverso excita questões. O detrator separa os amigos. O violento seduz seu próprio e o arrasta pelo mau caminho. Quem fecha os olhos e planeja intriga, ao morder os lábios já praticou o mal. Os cabelos brancos são uma coroa de glória a quem se encontra no caminho da justiça. Mais vale a paciência que o heroísmo. Mais vale quem domina o coração do que aquele que conquista uma cidade. As sortes lançam-se nas dobras do manto, mas o Senhor depende toda a decisão. 17. Mais vale um bocado de pão seco com paz do que uma casa cheia de carnes com a discórdia. Um escravo prudente vale mais do que um filho desonroso e partilhará da herança entre os irmãos. Um crisol para a prata, um forno para o ouro, é o Senhor, porém, quem prova os corações. O mal dá ouvido aos lábios iníquos, o mentiroso presta atenção à língua perniciosa. Aquele que zomba do pobre insulta seu Criador. Quem se ri de um infeliz não ficará impune. Os filhos dos filhos são a coroa dos velhos e a glória dos filhos são os pais. Uma linguagem elevada não convém ao nécio, quanto mais um nobre palavras mentirosas. Um presente parece uma gema preciosa a seu possuidor. Para qualquer lado que ele se volte, logra êxito. Aquele dissimula faltas, promove amizade. Quem as divulga, divide amigos. Uma repreensão causa mais efeitos num homem prudente do que 100 golpes num tolo. O perverso só busca rebeldia, mas será enviado contra ele um mensageiro cruel. Antes encontra uma ursa privada de seus filhotes do que um tolo em crise de loucura. A desgraça não deixará a casa daquele que retribui o mal pelo bem. Começar uma questão é como soltar as águas. Desiste antes que se exaspere a disputa. Quem declara justo ímpio e perverso justo, ambos desagradam ao Senhor. Para que serve o dinheiro na mão do insensato? Para comprar a sabedoria? Ele não tem critério. O amigo ama em todo o tempo. Na desgraça, ele se torna um irmão. É destituído o senso
o que aceita compromissos e que fica fiador para o seu próprio. O que ama as disputas ama o pecado, quem erge sua porta busca a ruína. O homem de coração falso não encontra felicidade, o de língua tortuosa cai na desgraça. Quem gera um tolo terá desventura, que nem na alegria terá o pai de um imbecil. Coração alegre, bom remédio, um espírito abatido seca os ossos. O ímpio aceita um presente ocultamente para desviar a língua da justiça. Ante o homem prudente está a sabedoria, os olhos do insensato vagueiam até o fim do mundo. Um filho nésio é o pesar de seu pai, e a amargura de quem lhe deu a luz. Não convém chamar a atenção do justo e ferir os homens honestos por causa de sua retidão. O que mede suas palavras possui a ciência. Quem é calmo de espírito é um homem inteligente. Mesmo insensato passa por sábio quando se cala, por prudente quando fecha sua boca. 18. Quem se isola procura sua própria vontade e se irrita contra tudo que é razoável. O insensato não tem propensão para a inteligência, mas para a expansão dos próprios sentimentos. O desprezo ombreia com a iniquidade, o opróbrio com a vergonha. As palavras da boca de um homem são águas profundas. A fonte da sabedoria é uma torrente transbordante. Não fica bem favorecer a um perverso para prejudicar o direito do justo. Os lábios dos insensatos promovem contendas, sua boca atrai açoites. A boca do tolo é a sua ruína, seus lábios são uma armadilha para sua própria vida. As palavras do delator são como gulodices, penetram até as entranhas. O frouxo no trabalho é um irmão do dissipador. O nome do Senhor é uma torre. Para lá corre o justo, a fim de procurar segurança. A fortuna do rico é sua cidade forte. Em seu pensar, ela é como uma muralha elevada. Antes da ruína, o coração do homem se eleva, mas a humildade precede a glória. Quem responde antes de ouvir, passa por tolo e se cobre de confusão. O espírito do homem suporta a doença, mas quem erguerá um espírito abatido? O coração inteligente adquire o saber, o ouvido dos sábios procura a ciência. O presente um homem lhe abre tudo e lhe dá acesso junto aos grandes. Quem advoga sua causa por primeiro parece ter razão. Sobrevém a parte adversa que examina a fundo. A sorte apazigua as contendas e decide entre os poderosos. Um irmão ofendido é pior que uma cidade forte. As questões entre irmãos são como os ferrolhos de uma cidadela. É do futuro de sua boca que um homem se nutre, com o produto de seus lábios ele se farta. Morte e vida estão à mercê da língua. Os que amam comerão do seu fruto. Aquele que acha uma mulher acha felicidade. É um dom recebido do Senhor. O pobre fala suplicando. A resposta do rico é ríspida. O homem cercado de muitos amigos tem nele sua desgraça. Mas existe um amigo mais unido que um irmão. 19. Mais vale um pobre que caminha na integridade que um insensato com lábios mentirosos. Sem a ciência, nem mesmo o zelo é bom. Quem precipita seus passos desvia-se. A loucura de um homem o eleva a um mau caminho. É contra o Senhor que seu coração se irrita. A riqueza aumenta o número de amigos. O pobre é abandonado pelo seu único companheiro. O falso testemunho não fica sem castigo. O que profere mentira não escapará. O homem generoso possui muitos lisonjeiros. Todos se tornam amigos de quem dá. Todos os irmãos do pobre o odeiam. Quanto mais seus amigos não hão de se afastar dele, está em busca de palavras, mas não terá nada. Quem adquire bom senso ama sua alma. O que observa a prudência encontra a felicidade. O falso testemunho não fica impune. O que prefere mentira perecerá.
Não convém ao insensato viver entre delícias, muito menos ainda um escravo dominar os chefes. Um homem sábio sabe conter a sua cólera e ter honra, e por honra passará por cima de uma ofensa. Cólera do rei, rugido do leão, favor de rei, orvalho sobre a erva. Um filho insensato é a desgraça de seu pai. A mulher intrigante é uma goteira inesgotável. Casas e bens são a herança dos pais, mas uma mulher sensata é um dom do Senhor. A preguiça cai no torpor, a alma indolente terá fome. O que observa o preceito guarda sua vida. Quem descuida de seu proceder morrerá. Quem se apiada do pobre empresta ao Senhor, que lhe restituirá o benefício. Corrige teu filho enquanto há esperança, mas não te enfureças até fazê-lo perecer. O homem iracundo sofrerá um castigo. Se o libertares, aumentará a sua pena. Ouve os conselhos, aceita a instrução, tu serás sábio para o futuro. Há muitos planos no coração do homem, mas a verdade do Senhor que se realiza. O encanto de um homem é a sua caridade, mais vale o pobre sobre o mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. O que o possui é saciado passará a noite sem a visita da desgraça. O preguiçoso põe sua mão no prato e nem sequer o leva à boca. Castigo zombador é o simples tornar-se-á sábio, repreender o homem sensato e ele compreenderá por quê. Quem maltrata seu pai, quem exulta sua mãe, é o filho infame do qual todos se envergonham. Cessa, meu filho, de ouvir as advertências, e isto servirá para te afastares da sabedoria. O testemunho falso zomba da justiça, a boca dos ímpios devora a iniquidade. As varas estão preparadas para os mofadores e os golpes para o dorso dos insensatos. Amanhã seguimos em 20.